Só para deixar claro o que eu tentei dizer, não é que o tamanho é exatamente o déficit de infraestrutura. A discussão é de que todo o debate que se tem hoje, qual o tamanho ótimo, enfim, do banco, enfim, tem todo o debate já bem conhecido. O que eu estou dizendo é que o tamanho ele é a consequência em função das políticas que são adotadas, em função das prioridades de desenvolvimento que se tem em gap de infraestrutura. Tá? É uma discussão, o funding vem depois nessa história. Tá? Então, o balanço do banco vai refletir as áreas prioritárias, né? No caso, não é muito difícil de olhar para isso, já existem imensos relatórios de avaliação que foram feitos no passado, enfim, que você pode olhar, e daí vem os grandes tickets, os big tickets, e aí o financiamento em Greenfield vai refletir isso e o balanço do banco se expande de acordo com o financiamento desses projetos de Greenfield. Então, a minha preocupação é menor em tirar essa discussão como o primeiro passo do que como consequências das atividades que são eleitas como prioritárias. Então, esse é um ponto. E você pega o exemplo, por exemplo, tanto do CDB ou do KfW, você pega uma economia desenvolvida e o KfW tem um papel fundamental no desenvolvimento. Você tem agora dados recentes sobre a economia alemã, com uma mudança na matriz energética extremamente radical, que poucos perceberam o que está acontecendo na matriz energética alemã, em termos de energias renováveis, com um papel muito forte do KfW. Então, quando você fala de infraestrutura transformacional, você está falando que o papel de desenvolvimento tem um papel além da infraestrutura tradicional. Tá? Além do mercado, com todo o desenvolvimento do mercado financeiro alemão, enfim, estabilidade monetária que você queira ter. Então, eu não quis dizer que é exatamente o tamanho, não. A discussão é de que o tamanho vai refletir essas áreas prioritárias. E houve várias perguntas, né? Então, a questão do papel do BNDES e a questão do planejamento também, que foi colocado, é bem interessante, né? Porque quando você olha no mundo, o Brasil está numa situação muito peculiar. Né? Você tem o aparato institucional, ele está montado. Né? Muitos países gostariam de ter o aparato institucional já montado no Brasil. Então, por exemplo, na questão de pipeline de projetos que são os bankable projects, né, que se fala muito, uma das grandes dificuldades de fazer isso é você montar um portfólio de projetos robusto em função de ausência de expertise, know-how, recursos, enfim. Você não tem uma base montada para fazer esse tipo de coisa. E quando você olha para a economia brasileira, BNDES em particular, know-how está aqui dentro. Né? Você tem técnicos de 30, 40 anos de carreira, de casa, com estudos mapeados, estudos acadêmicos, enfim, publicados em diferentes publicações dentro do banco, para o governo, parcerias com organismos multilaterais, enfim, você multiplica esse tipo de know-how. E aí é interessante uma experiência que o Brasil teve do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social como uma arena de discussão. Então, num cenário ideal, o banco, fomentando essas atividades, né, de pesquisa, enfim, de contribuição do governo de input, né, eu lembro muito, se não me engano, uma frase não lembro de quem é agora, mas eu diz o seguinte: eu não estou preocupado se o governo vai adotar agora ou não, mas enquanto alguém precisar, está lá montado. Eu acho que o BNDES passa muito para em termos de planejamento, já tem um pacote montado, independente se o governo atual ou posterior irá adotar esse tipo de política, mas o mapeamento já está feito, as áreas prioritárias foram feitas, foram discutidas com a sociedade, foram apresentadas para a sociedade, as alternativas foram apresentadas, foi discutido com o mercado financeiro, tem um aparato legal. Tem um dado que eu não mostrei aqui do Fórum Econômico Mundial, que não só você precisa de um marco regulatório, que, né, essa coisa que o Estado sempre tem que financiar a infraestrutura, tem que ter muito cuidado, porque sempre financiar a infraestrutura, ela se paga desde que haja um arcabouço legal, regulatório, bem montado, bem articulado, que proteja alguns direitos que foram estabelecidos, enfim. E tem um dado importante para a economia brasileira. E agora eu vou falar do setor privado. O ranking das instituições privadas brasileiras em termos de ética corporativa, no 95º lugar entre 144 países. Quando se fala em corrupção do setor público, deixa-se de lado toda a parte privada. E, de novo, é um relatório do Fórum Econômico Mundial, entre 144 países, o Brasil em ética corporativa privada, é só você clicar lá e você puxa esse dado. 95º lugar. Então, é muito difícil quando você fala em parceria público-privada, quando você tem o setor privado já como indutor ali da traição. É aquela coisa, você precisa de dois para dançar o tango, takes two to tango. Então, não é só o público, o privado também. Então, é muito difícil você falar desses grandes projetos sem você amarrar esse tipo de arcabouço. E aí, eu acho que o Brasil
inevitavelmente terá que passar por uma reformulação da forma que o Estado lida com o setor privado. Isso é fundamental. A economia americana mesmo, na virada do milênio, passou por isso. A lei que foi aprovada para tentar minimizar os casos de fraude e corrupção dentro do mercado financeiro, a estrutura corporativa americana, não foram suficientes, né? Você fala com juristas, enfim, especialistas na área. As leis que foram implementadas seguindo os casos de fraude, seguindo Enron e outros casos também, não foram suficientes, mas tiveram que ser monitoradas de alguma forma. Aquela relação teve que ser mudada. E a discussão no Brasil passa por isso, né? Antes de você tomar um investimento em infraestrutura, porque você precisa dessa parceria público-privada, não em termos de PPPs, mas de alguma forma. E aí você fala, de onde vai vir o investimento? Com o PEC do teto, esquece. Infraestrutura com o PEC de teto, esquece, porque a área que já tem sofrido sucessivos cortes, justamente as despesas discricionárias já vêm caindo já ao longo dos 2 últimos anos, e a que mais sofreu foi o investimento, né? Então, com o PEC de teto, esquece. Então, mesmo com reforma de Previdência, né, se você coloca uma reforma de Previdência do jeito que o governo quer, que o mercado quer, dá esse pacote de benesses num cenário hipotético, não sai. Tá? Não sai. Se você considerar o cenário de juros também, não sai por aí. Tá? Se você considerar a situação atual de balanço das empresas, também não sai. Se você for considerar que o setor privado não entra em greenfield, não sai. Então, quando combina todos esses pontos, o cenário de estagnação prolongada, ele cada vez mais se materializa, né? Porque você não tem mais motor de crescimento dentro da economia brasileira, porque todo o discurso que se tinha de retomada de confiança, você olha agora o indicador da indústria, bateu no fundo, está andando de lado, né? Desde então, você pode colocar a formação bruta de capital fixa junto com confiança do empresário, que tinha essa correlação no passado, usava-se muito que isso iria subir com a volta de confiança, e esquece, a correlação foi quebrada, né? Foi quebrada já há muito tempo. Então, o cenário que se tem hoje, eu estou falando que seria o ideal. Se eu falar o que está acontecendo hoje no Brasil, é muito pior que está sendo discutido aqui, né? Porque você tem um orçamento público amarrado para investimento, não tem nenhuma cláusula de escape lá dentro que permita fazer esses investimentos, né? Se você pega o arcabouço regulatório e jurídico, dado que o Brasil está passando, é pior ainda, né? Porque você tem empresas não só em dificuldades econômico-financeiras, mas também com uma dificuldade com o sistema judiciário. Enquanto você não resolver isso, você não consegue desatar esse nó, né? Então, o caminho que eu falo entre o que deveria ser e o que está acontecendo, há um gap enorme, né? Há um gap enorme, há uma muralha da China entre as duas coisas, né? Infelizmente.